Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo ao TVU Jornal Primeira Edição, terça-feira, 11 de novembro de 2014. Veja agora o que preparamos hoje para você. É enterrado o homem morto a facadas. O corpo foi encontrado numa propriedade rural entre Votuporanga e Álvares Florence. Paralisação das obras da Avenida Mário Pozobon preocupa a população da zona norte da cidade. Novos aparelhos de hemodiálise são instalados na Santa Casa de Votuporanga. Educação e buracos são assuntos da sessão da Câmara de Vereadores. 3 projetos também foram votados. Mais uma vez, a cidade é destaque nacional. Reportagem sobre o projeto Olhos d'Água é exibida num dos principais jornais da TV Brasil. E ainda vamos ver como está a vacinação na segunda etapa da campanha contra a febre aftosa aqui na região. Essas e outras notícias agora no TVU Jornal, que está começando. E depois de 9 meses, as obras na Avenida Mário Pozobon, na zona norte de Votuporanga, retomaram as atividades. A paralisação dos trabalhos tinha ocorrido por falta de liberação de verbas. A expectativa agora dos moradores daquela região é grande, só que o prazo para a conclusão não está definido. Um lugar que tem se tornado um transtorno para os moradores do bairro Pozobon aqui em Votuporanga. Poeira que neste tempo seco piora a situação dos moradores. Dona Rosalina convive com o problema há meses. Muita poeira, né? Não tem condição de entrar nas casas porque está tudo desbarrancado, né? Eles abriram, só que estava o mato, as gramas, pelo menos dava para transitar. Então está tendo muita dificuldade com os eletrodomésticos, que está tendo queimando por causa da terra, muita terra dentro de casa, temos criança, né, pequena, e o gasto da farmácia é gigantesco, né, por causa da alergia, da poeira. Dona Maria também sofre. Barro e sofrimento, sim. Eu tinha uma irmã que tá com uns 20 dias que ela faleceu. Ela era acamada, a gente nesse transtorno, né, de poeirão e tudo isso daí, então prejudicou muito também a saúde dela. A comunidade fez um abaixo-assinado para pedir providências e reuniu mais de 150 moradores. E quem ficou responsável por coletar as assinaturas foi a Dona Rosalina. Para manter a casa limpa e sem poeira, aumentou os gastos com a água de 20% a 30%, além de outros prejuízos. Então a gente queria que o poder público terminasse, olhasse para a gente e terminasse a obra. Quero que eles terminem mesmo essas obras aqui, que a gente está cansado de sofrer por esse transtorno todo aqui, né? A Avenida Mário Pozobon vai da Horácio dos Santos até o cruzamento com a Avenida Jerônimo Figueira da Costa. A ideia é a pavimentação da avenida e a obra está avaliada em mais de R$2 milhões. A obra estava parada há 9 meses por falta de liberação de recursos do governo federal e há cerca de 2 semanas retornou com as atividades, o que deixa os moradores na expectativa de que o problema se resolva logo, mesmo sem prazo definido para a conclusão. O trabalho está sendo feito por etapas e aguarda a liberação de mais um convênio para dar seguimento ao projeto. Nós dependemos desse repasse do governo, porque isso foi travado antes do início da campanha eleitoral. Aí não houve repasse e a empresa ela vive de recurso financeiro para poder movimentar a empresa. Então ela foi deslocada daqui para a Péricles Bellini, que eles têm um contrato de manutenção e eles estão próximos aqui. Então logo eles acertem a situação financeira deles, eles voltarão aqui, porque além de não dar início nesse trecho, ainda tem outro lá por acabar. O atraso deixa o secretário preocupado. E infelizmente para nós essa obra está muito aquém do que a gente queria. Nós queríamos estar com isso aqui pronto para esse final de ano. Infelizmente não vai dar. O PROCON de Votuporanga divulgou na última semana a lista das reclamações fundamentadas em 2014. A relação contém 500 reclamações que passaram pela fase de audiência. Douglas teve um problema após contratar um pacote de uma operadora de telefone celular. Ele se assustou quando mandaram uma conta com serviços não contratados. O consumidor procurou o PROCON e o caso já foi solucionado.
Adquiri uma linha, né, que eu precisava de uma conta, e aí a hora que eu cheguei lá, eles falaram que após 3 meses de adquirir a linha, eu poderia adquirir um outro aparelho por eles, né. E eu fui lá e peguei um aparelho, só que quando eu cheguei em casa, no mês seguinte, veio 2 contas de linha. Então, ou seja, eles me deram um novo aparelho e abriram uma outra linha com um valor bem mais superior que eu tinha pedido. E aí eu fiquei assustado, eu falei, como que eu vou pagar essa conta com um valor bem maior que eu tinha pedido? O PROCON registrou 6.045 atendimentos, com um índice de solução de 85%. Entre os principais setores reclamados estão bancos, operadoras de telefonia, companhias aéreas, TVs por assinatura, fábricas de eletroeletrônicos. É um grande termômetro essa divulgação, porque as boas empresas, elas não querem ter seus nomes nessas listas. Agora, as empresas que não respeitam o consumidor, é importante que isso venha à tona para que, de fato, elas repensem a forma com que estão se comportando no mercado de consumo e tomem providências o mais urgente para sair desse ranking. Segundo a diretora do PROCON, Andréa Tomé, os fornecedores que integram a lista deixaram de solucionar problemas na primeira fase do atendimento. Entretanto, com a mediação do PROCON, foi alto o nível de solução na audiência de conciliação. O índice tem sido satisfatório em relação ao comparecimento dessas empresas. Elas estão constituindo seus advogados, estão trazendo seus representantes para usar do órgão como sendo mais um canal para que as pessoas, enfim, consigam resolver seus conflitos. Até porque no Poder Judiciário acaba ficando mais caro para eles. Então, muitas empresas, de forma bastante sensata, estão optando como essa sendo uma via bastante viável. A diretora do PROCON destaca que um dos serviços que vem preocupando devido ao grande número de reclamações é o de TV por assinatura. Aqui em Votuporanga, muitos consumidores estão nos procurando para reclamar da grande dificuldade em cancelar as TVs por assinaturas e, uma vez cancelando, a cobrança vem, ou seja, o cancelamento não se efetivou, e, por último, também o descumprimento daquilo que foi combinado em relação ao pacote de serviço. Combina-se um preço e, na verdade, na fatura vem um bem maior. Então, as pessoas vêm aqui para justamente registrar a cobrança indevida que estão recebendo em suas faturas. A orientação é de que, em caso de dúvidas, que os consumidores procurem o PROCON para solucionar os problemas sem a necessidade de processo judicial, para que casos como o de Douglas tenham solução. Agora eu tô tranquilo, o PROCON me atendeu super bem, então resolveu o problema já, então tô mais tranquilo. O PROCON de Votuporanga fica na Rua São Paulo, 3.741, no centro da cidade. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 3 da tarde. O telefone 3422-8930, 3422-8930. E os pacientes da hemodiálise de Votuporanga já contam com novos aparelhos de última geração. Com esses equipamentos, mais qualidade será oferecida para cerca de 200 pacientes que atualmente são atendidos pela Santa Casa de Votuporanga. O investimento foi de mais de R$400 mil. As 10 máquinas novas já estão em funcionamento e os cerca de 200 pacientes já podem se beneficiar com a modernização dos equipamentos. Bastante modernas, são as melhores máquinas que tem no mercado, com segurança para a gente trabalhar, segurança para nós e para os pacientes também. E essa questão de Votuporanga ser referência também no setor de hemodiálise, fala um pouquinho, doutora. A gente é referência para 17 municípios da região, né? E abrange mais ou menos uma população de uns 500 mil habitantes. Hoje a gente tem dentro do setor de diálise mais ou menos 200 pacientes de Votuporanga e de toda a região. A melhoria prevê ainda o uso consciente de água, por isso R$50 mil serão destinados para o reaproveitamento desse recurso natural, o que vai gerar aqui para a hemodiálise uma economia de 50% no consumo. Além de Votuporanga, o serviço somente é oferecido em Fernandópolis e Rio Preto. E foi enterrado hoje pela manhã um homem assassinado a facadas na madrugada de ontem aqui em Votuporanga. O corpo dele foi abandonado num sítio na divisa com Álvares Florence. Os suspeitos do homicídio já foram presos pela Polícia Militar. A Polícia Militar e a Polícia Científica tiveram trabalho para chegar ao local onde a vítima do homicídio foi encontrada. O corpo de Morivaldo Pinto Moreira foi localizado durante a manhã, em meio a uma mata fechada, em local de difícil acesso, próximo a propriedades rurais do local conhecido como Ponto da Onça. O terreno foi preservado para o trabalho da perícia.
2 suspeitos foram presos pela polícia militar. O autor das facadas teria matado a vítima durante uma briga na madrugada no bairro Jabuticabeiras. Em seguida, teria levado o corpo até a mata. Nas primeiras horas da manhã, denúncias anônimas levaram a PM ao paradeiro do suspeito, que foi preso e confessou o crime. Uma equipe entrevistou o possível autor até então sobre o fato e ele se prontificou a acompanhar a equipe até o local que ele teria escondido o corpo. E lá foi localizado o indivíduo, né, que já estava há algum tempo em óbito, né, confirmando a ação e dando indícios de que o fato ocorreu no local apontado via ligação 90 e que o corpo foi deslocado, sendo utilizado de um veículo para esse outro local onde foi localizado. O veículo que teria levado o corpo da vítima até a mata foi localizado e abordado por policiais da Avenida Emília Roy Hernandes e o motorista foi levado até a delegacia para prestar esclarecimentos. O suposto autor do homicídio disse aos policiais que matou Morivaldo porque a vítima teria se recusado a dividir uma porção de droga com ele. Ele não quis ceder uma parcela do entorpecente que estava sendo utilizado por ele. Isso que levou a eles sacarem de uma faca e entrar em luta corporal até vir chegar no óbito da pessoa que não cedeu o entorpecente para o momento do uso, né? O boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil. E daqui a pouco mostramos como foi a sessão da Câmara de Votuporanga realizada ontem. Os buracos da cidade foi um dos assuntos abordados pelos vereadores. Tem as ofertas de emprego para Votuporanga e região. São mais de 100 vagas em diversas áreas. E ainda vamos ver como está a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. É em instantes. Voltamos já. E quem passou hoje por algumas ruas na área central de Votuporanga viu uma movimentação de agentes de trânsito e também de policiais militares usando radares móveis. O motivo é que os representantes da empresa responsável pela instalação dos equipamentos estiveram nesta manhã realizando um treinamento com a PM e também com os agentes de trânsito. De acordo com o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Alberto Casale, outra capacitação deve ser realizada. Ainda não há previsão de quando os aparelhos comecem a funcionar. E os vereadores de Votuporanga se reuniram ontem em mais uma sessão. Temas como educação, buracos nas ruas da cidade e na estrada do 27 foram abordados. Foram também aprovados 3 projetos de lei. A moção de repúdio que seria enviada para o prefeito Júnior Marão foi retirada da votação. A aprovação do documento previa que seria enviado um ofício ao gabinete, rejeitando a decisão da prefeitura em passar a cobrar 50% do convênio médico dos aposentados e funcionários públicos na ativa. O pedido foi retirado pelo vereador Jura, autor da proposta. É que a prefeitura decidiu que a cobrança do plano de saúde será de 20% para funcionários que estão trabalhando e também para aposentados. É claro que não é tudo que a gente queria. Nós queríamos reduzir, inclusive, esses 20% para pelo menos para 10%. Mas essa discussão ainda vai acontecer. Nós vamos ouvir os servidores municipais, através do sindicato. E é lógico, nosso objetivo aqui na Câmara, o conjunto dos vereadores, é lutar para a melhoria dos salários, das qualidades e condições de trabalho para o servidor público municipal. Entre os temas debatidos na noite há a educação. Denúncias e reclamações quanto à falta de profissionais em escolas municipais foram levantadas na tribuna. Eu quero convidar os seus vereadores para fazer, e eu conto com os seus vereadores. Vamos visitar. Oxalá a direção corra atrás e coloque profissional suficiente. Buracos em ruas de Votuporanga também ganharam destaque, assim como os da vicinal Adriano Pedro Assi, a conhecida estrada do 27. Como mostramos várias vezes no TV Jornal, a via está precisando de melhorias. A atual situação foi relembrada pelo presidente da Câmara. Caso o governo não libere a construção completa da rodovia, ou seja, começar do zero, da base, nós vamos pedir então um recap do jeito que está, tapa-se os buracos e faça o recap,
que aí existe a possibilidade dessa rodovia durar aí mais 5, 6 anos, sem problema algum, de qualidade, porque pelo menos, ao invés de gastar 10, 11 milhões, gasta-se 2, 3 milhões agora e resolve o problema da rodovia, evita acidente e evita morte. A sessão desta segunda-feira, que durou em torno de 2h30, teve 3 projetos de lei. Todos foram votados e aprovados pelos vereadores. O projeto 19 refere-se ao tempo que a administração pública terá para deferir ou não algum requerimento. Agora ele será de 60 dias. Já o 22 institui que nenhum posto de combustível poderá ser construído a menos de 800 metros de outro que já exista, enquanto que o 151 define a destinação de material apreendido com o vendedor ambulante. A partir da publicação da lei, os materiais não perecíveis serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade. As homenagens da noite foi para Gustavo Mioto. O cantor votuporanguense gravou recentemente o primeiro DVD na concha acústica com a presença de conhecidos nomes da música sertaneja, como Luan Santana e Cristiano Araújo. O voto de congratulação foi de autoria do vereador Matheus Rodeiro. A Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto imunizou mais de 4.000 crianças contra paralisia infantil no lançamento da campanha nacional de vacinação. Mais de 3.000 receberam a vacina tríplice viral, que imuniza contra sarampo, cachumba e rubéola. A expectativa é de que cerca de 22.000 crianças recebam a dose contra pólio e aproximadamente 20.000 contra sarampo durante o período da campanha. Em Araçatuba, as gestantes já podem procurar a Unidade Básica de Saúde para receber a vacina 2 em 1, para grávidas entre a 27ª e a 36ª semana de gestação. A dose protege contra difteria, coqueluche e tétano, transferindo a proteção para o recém-nascido durante a amamentação. Os profissionais de saúde que trabalham em maternidades e berçários também deverão ser imunizados até o final do ano. Nesta quinta-feira será realizado em Santa Fé do Sul o 2º Fórum de Turismo Regional, Circuito Espelho d'Água. O evento terá 3 palestras voltadas para comerciantes e público com interesse em turismo. O encontro será no Centro Integrado, às 7 da noite. O SESC, Serviço Social do Comércio de Birigui, e o 20º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Araçatuba estão com inscrições abertas para a 21ª Corrida do Fogo, que será no dia 7 de dezembro em Araçatuba. A corrida terá 6 quilômetros de percurso e a caminhada recreativa de 3 quilômetros. Os interessados devem se inscrever de graça pelos sites do SESC e Runner Brasil. E mais uma vez, Votuporanga foi destaque em rede nacional. Desta vez foi a reportagem de Wender Rodrigues sobre o Olhos d'Água, que ganhou repercussão em todo o país. Um projeto desenvolvido pela Saev Ambiental. Nas cidades é importante combater o desperdício de água. No campo, a proteção das nascentes também pode fazer a diferença para evitar o desabastecimento. É o que mostra um projeto desenvolvido em Votuporanga, no interior paulista. Quem chega nessa propriedade encontra uma cena cada vez mais rara. Área verde, cheia de vida preservada. É que seu Alcides, produtor rural de Votuporanga, não se importou em ceder a área para preservar um dos locais onde nasce o recurso, que é tão precioso para o ser humano. Um tema bastante discutido por chefes de estados que buscam soluções para amenizar a falta e o consumo consciente de água. O projeto Olhos d'Água foi feito em parceria com os produtores rurais de Votuporanga. O projeto começou a ser desenvolvido em agosto do ano passado e envolve a preservação de 21 nascentes. Todas juntas são responsáveis por abastecer 40% da população. A matéria foi ao ar no Repórter Brasil, um dos principais telejornais da TV Brasil, ao meio-dia, na última quinta-feira, dia 6. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Para esta semana, vagas disponíveis em Votuporanga, Araçatuba e São José do Rio Preto. Em Votuporanga, as oportunidades são para marceneiro, carpinteiro e representante comercial. Os interessados devem procurar o PAT. O endereço é Rua Piauí, número 3234. Informações no telefone 17 3421 4488. Em Araçatuba, as vagas são para pedreiro,
promotor de vendas e recepcionista atendente. O pátio de Araçatuba fica na rua Almirante Barroso, número 47, no centro. E o telefone é o 18 3624 5966. Já em São José do Rio Preto, as opções de emprego são para operador de empilhadeira, operador de pavimentadora e operador de rolo compactador. Os interessados devem procurar a Secretaria de Emprego. O endereço é a Rua Eduardo Nielsen, número 420, no Jardim Congonhas. O telefone é o 17 3218 8041. E chegou a hora de sabermos como ficará o tempo hoje aqui em Votuporanga, na nossa previsão. E o tempo para esta terça-feira será de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 33 graus. Neste momento, a temperatura aqui em Votuporanga é de 31 graus. Nosso assunto agora é a vacinação da febre aftosa. Nesta segunda etapa, realizada no mês de novembro, os pecuaristas devem vacinar todos os animais, independentemente da idade. De acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, na primeira etapa, que foi realizada no mês de maio deste ano, o índice de animais imunizados com até 2 anos de idade foi de quase 100%. Já nesta fase aqui em Votuporanga, a meta é vacinar mais de 213 mil animais. A estudante de jornalismo Michele Cavalcante e o cinegrafista Paulo Guerra acompanharam como estão sendo realizados os trabalhos. Nesta propriedade, que fica próxima de Votuporanga, cerca de 50 cabeças de gado foram vacinadas contra a febre aftosa. Aqui o funcionário sabe bem da importância da prevenção e está sempre de olho no calendário para não perder o prazo. A gente sempre vacinou, desde a época que a gente tem gado, sempre foi vacinado. Toda época foi vacinado. Eu acho muito importante isso daí. Essa vacinação é a única forma de garantir a imunização do rebanho. Se os animais forem infectados pela doença, além de serem sacrificados, a exportação é recusada pelos países compradores, causando prejuízos financeiros ao país. Se o Estado, por exemplo, o país tiver um caso de febre aftosa, embarga todas as exportações, tanto de carne, de leite, né? No caso da carne bovina e até de outros animais também, né? Que às vezes está na cadeia da pecuária, no caso, suínos, né? Até as aves, às vezes, atrapalha também a exportação. No estado de São Paulo, o último foco de febre aftosa foi registrado em março de 1996. Até agora, na região de Votuporanga, foram vacinados pouco mais de 10 mil animais. A meta é vacinar os 213.375 bovinos e bubalinos na região dos 11 municípios de Votuporanga, até o dia 30 deste mês. O produtor deve ficar atento aos sintomas apresentados pelo animal: febre alta, perda do apetite, aftas na boca, gengiva e na língua, feridas nos cascos, ferida nos ubres no caso das vacas, animal babando, dificuldade para se alimentar e para se locomover. Se por acaso o pecuarista perceber algum desses sintomas, ele deve comunicar alguma unidade da Defesa Agropecuária o mais perto possível. E é por isso que, para evitar esse tipo de problema, que 2 vezes ao ano acontece a campanha da vacinação contra a febre aftosa. A primeira etapa desse ano foi em maio, e agora a segunda etapa acontece durante todo este mês. Nessa campanha, compreende todos os animais, né, da propriedade. Como diz a história de mamana caducando, né? Caiu no chão, né? De um dia, nasceu, já tem que ser vacinado. E não se esqueça, pecuarista, é até o dia 30 de novembro para imunizar o rebanho e até o dia 7 de dezembro para comprovar a vacinação. Caso isso não seja feito, a multa pode chegar a 5 FESPs, as unidades fiscais do estado de São Paulo, por cabeça, que equivalem aí a R$100. Este ano, a declaração pode ser feita pela internet no site gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br. Vou repetir, gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br. Bom, mudando de assunto, e atletas votuporanguenses têm representado bem a cidade e conquistado medalhas. Desta vez, 5 ganharam ouro na 8ª corrida pedestre aniversário de Meridiano. São eles: Nilson Rocha Souza, João Catarim Henrique, Andréia Cristina Marconato, Jaciara Oliveira Andrade e Thaís Miani.
Cada um venceu a prova na sua categoria. O percurso foi de 8.400 metros para os homens e 6.600 metros para as mulheres. A competição contou com a participação de aproximadamente 100 atletas. Parabéns a todos. E o TVU Jornal de hoje fica por aqui. Outras notícias de Votuporanga e região às 6:45 da noite. Tenha uma ótima tarde e até mais.